Depois da vitória de Charles Leclerc em Mônaco, a Ferrari tropeçou feio com um resultado miserável no Canadá. Afinal, o que deu errado, hein? Bom, dava para acreditar que Montreal não seria uma pista tão boa para a Ferrari quanto Mônaco. O Canadá tem retas muito mais longas e é geralmente um circuito de velocidade muito mais alta do que Mônaco, mesmo que a maioria das curvas seja com chicanes relativamente lentas. Todo esse tempo gasto com acelerador no fundo não é ideal para a unidade de potência da Ferrari, que é mais adequada para corridas com interrupções constantes do que longos trechos em velocidade máxima. Porém, essa fraqueza não explica tudo. Além disso, as zebras agressivas de Montreal não combinam com as características de pilotagem do SF24, mesmo que a pista recém-pavimentada do Canadá não seja tão ondulada quanto a de Mônaco. Assim, a Ferrari chegou ao fim de semana como favorita. Embora Leclerc relutasse em aceitar esse rótulo, ele esperava uma disputa acirrada com a Red Bull e com a McLaren. Isso indica que as expectativas dentro da Ferrari eram de um desempenho muito mais forte do que ela teve. Enquanto a Mercedes fez dobradinha no Q2, com as voltas mais rápidas de todo o fim de semana, Leclerc estava quase um segundo atrás do ritmo do pole position George Russell. Além disso, ele foi superado pelas Aston Martin, pelas RBs e pela Williams de Alex Albon. Todos são carros mais lentos do que a Ferrari. Mas Leclerc acertou num ponto, foi uma batalha apertada. A Mercedes estava bem à frente no Q2, o que foi uma surpresa. Entre Max Verstappen em sétimo e Carlos Sainz em 12º, a diferença era de menos de 2 décimos de segundo. A questão é, por que a Ferrari se classificou tão lá atrás? E por que piorou ainda mais no dia da corrida? Sexta-feira foi um dia desperdiçado por causa da chuva, mas o treino livre de sábado proporcionou uma hora inteira de corrida em pista seca e ali já havia sinais de alerta para a Ferrari. Leclerc estava 8 décimos mais lento e reclamou pelo rádio que a Ferrari estava simplesmente lenta. Essa falta de velocidade persistiu na classificação. Leclerc parecia perdido ao explicar por que a Ferrari não andou bem no Canadá. Ele sentiu que havia algo errado dentro do carro e os engenheiros não conseguiram identificar nada a partir dos dados. Leclerc falou de um ciclo vicioso de baixa aderência no início da volta que se agravava ao longo dela à medida que o carro continuava a escorregar em vez de aderir à pista. Como o carro de 2023 era difícil de pilotar, a versão de 2024 foi concebida para ser menos extrema do ponto de vista aerodinâmico, só que mais fácil de pilotar, focado mais no ritmo de corrida e na gestão de pneus do que na velocidade pura de uma volta. Nesse contexto, daria para esperar que a Ferrari não disputasse a pole no Canadá, mas a sexta fila no grid foi mal demais. Basta ver como tinha sido equilibrada a disputa com as McLarens e com a Red Bull de Max Verstappen nas provas anteriores. Mas criar um carro que seja gentil com pneus atrapalha o aquecimento dos pneus. A gente viu isso nos últimos 2 anos, com a Red Bull tendo dificuldades em aquecer os pneus dianteiros para uma volta única. Parece que a mesma coisa acometeu a Ferrari no Canadá. Numa pista lisa, repavimentada e em condições frias, o carro simplesmente não conseguiu aquecer os pneus C5 da Pirelli. Também não ajudou muito o fato de a equipe ter colocado pressão muito baixa nos pneus. Sainz confirmou uma sensação semelhante à de Leclerc, de que o carro estava sem aderência, e ele também sugeriu que o asfalto, que deveria ter ajudado a Ferrari, não parecia tão bom no Canadá quanto foi em Mônaco. Outro efeito colateral da soma de um asfalto novo com um clima instável foi que os níveis de aderência começaram baixos e melhoraram no início do qualifying à medida que a pista ficava mais emborrachada. Com isso, até as equipes de ponta queimaram conjuntos extras de pneus novos de composto macio da Pirelli para garantir a passagem segura para o Q2. Para salvar um conjunto de pneus novos para o Q3, a maioria das equipes teve que avançar pelo Q2 com apenas um conjunto de pneus novos. Isso não foi tão ruim quanto poderia ter sido, porque a baixa aderência e o clima frio permitiram tempos de volta competitivos, mesmo com pneus usados. Ainda assim, fazia sentido deixar o melhor conjunto de pneus para o final da sessão, quando a pista teoricamente teria melhor aderência. Mas a Ferrari não disputou o Q2 dessa maneira. Ela fez o que o chefe de equipe Fred Vasseur chamou de decisão 50-50, mandando os 2 pilotos com pneus novos para as primeiras voltas no Q2
e deixando ambos com pneus usados para o final da sessão. Sainz explicou ao canal Sky Sports que essa decisão foi tomada porque a Ferrari temia que a chuva interrompesse o final do Q2 e, portanto, a pista estaria melhor mais cedo. Não é a primeira vez que a Ferrari erra na previsão meteorológica durante a classificação. Leclerc parecia ressentido com o erro de análise, dizendo que precisava revisar esse ponto com a equipe, embora Vasseur tenha apontado que a estratégia de pneus também foi usada pela McLaren, que conseguiu colocar os dois carros no Q3 com certa folga. A decepção de Leclerc se baseia na sensação de que, com uma aderência dos pneus novos, ela poderia facilmente ter tirado os 3 centésimos de segundo e avançado para o Q3. Vale lembrar que os 7 primeiros ficaram separados por apenas 3 décimos. Então, tudo era possível. Vasseur revelou que Sainz estava, na verdade, 3 décimos mais rápido que Leclerc ao entrar na última curva da volta final do Q2. Acontece que ele cometeu um erro. Então, sem esse erro, a Ferrari teria tido um carro no Q3 e talvez lutasse para largar entre os 6 primeiros. Isso, claro, se a equipe tivesse definido direito as pressões dos pneus. Mesmo largando fora do top 10, é de se esperar que um carro tão forte em corridas como a Ferrari terminasse pelo menos na zona de pontuação. Mas a Mercedes, que foi muito bem, complicou ainda mais o quadro no Canadá. Ainda assim, um 6º e um 7º lugares, onde a Aston Martin terminou, deveriam ter sido alvo mínimo da escuderia para compensar o sábado ruim. Só que a corrida foi um desastre completo para a Ferrari. Sainz andou perto do top 10 antes de rodar e bater com a Williams de Alex Albon. Leclerc disse que o motor estava estranho, o que atrapalhou desde a segunda volta. Daí veio a aposta de mudar para pneus slick antes de a pista secar. Leclerc acabou sendo ultrapassado antes de, deliberadamente, recolher o carro para os boxes sem esperança de marcar pontos. A Ferrari ainda não explicou qual era o problema do motor. Ela apenas disse que estava relacionado ao que Vasseur chamou de controle do motor em vez do motor em si, o que sugere que havia algo no software. Leclerc disse que estava fazendo 10 mudanças de configuração do motor por volta no início da corrida. Pelo atraso nos boxes, quando ele parou para colocar os pneus slick, ficou claro que o problema só foi resolvido desligando e reiniciando o carro. Num Fórmula 1, isso equivale a dar um reset no computador, tipo Ctrl Alt Delete. A Ferrari rezou para pintar uma bandeira vermelha quando Logan Sargent bateu, mas a bandeira vermelha nunca veio. Levou tanto tempo para resolver o problema do motor que a corrida de Leclerc logo virou uma causa perdida. O Monegasco disse que o carro ia bem nas curvas com pneus intermediários, mas a Ferrari disse que o motor estava 80 cavalos de potência abaixo do que deveria. Isso custava de 10 a 15 km por hora nas retas, durante 15 voltas. Ou seja, Leclerc não conseguiria progredir, já que o problema apareceu já na segunda volta. O fato é que, no final, a Ferrari colecionou decepções em Montreal, como ficar fora do top 10 no qualifying, ouvir os próprios pilotos criticando a estratégia de pneus no Q2, ter problemas de confiabilidade na corrida, ver um dos seus carros tomar uma volta do líder, sofrer um duplo abandono e não marcar pontos num fim de semana em que Max Verstappen e McLaren pontuaram. Baita decepção mesmo. Para Vasseur, o pelotão da frente agora está tão equilibrado que qualquer erro ou desempenho abaixo da média vai custar caro. O importante agora é analisar os erros do Canadá e aprender as lições. Leclerc disse que esperava estar na briga em Montreal, mas não foi isso que aconteceu. Ir mal quando você espera ir mal é uma coisa, ir mal quando você espera ir bem é outra. Internamente, Vasseur está pregando que ninguém deve entrar em pânico. É manter a mesma abordagem e motivação de antes e manter o foco no desenvolvimento do carro e na resolução de problemas. A boa notícia é que identificar uma razão clara para os pneus não funcionarem bem na classificação pode significar que houve um problema simples. Daí, a Ferrari pode se recuperar em outras pistas. Mas, mesmo assim, o Canadá serviu para lembrar que uma equipe forte pode ser nocauteada quando a competição é acirrada. Na Fórmula 1 atual, é muito tênue a linha entre o sucesso empolgante e o fracasso desconcertante.